Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live dos canais de primeira, com um dia muito especial, numa live muito especial, onde a gente recebe duas convidadas também especialíssimas. A gente vai conversar com a Rafaela Salles, lá do canal Raflanática, e também com a Juliana Martins, árbitra assistente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então já te convido para você vir para cá, compartilhar a live, chamar mais um, para a gente poder bater um papo e conversar com essas duas. E aí também, claro, comentários liberadíssimos para você participar e trocar essa ideia. As meninas já estão chegando, ó. Já estou vendo aqui que a Rafaela está por aqui. E para poder também nos ajudar a mediar esse debate, essa conversa, a gente também vai contar com a presença do nosso amigo Antônio Bruno, para poder bater. Vou convidar das meninas também para poder já vir para cá, poder conversar conosco. E vai ser um papo muito bacana, galera. Tenho certeza que vai ser muito legal a gente conversar com essas duas meninas que são muito atuantes no futebol aí. E vai ser muito legal essa conversa. Então já estou convidando aí. A Rafa já está comigo. Olá, Rafa, boa noite. Olá, boa noite. Tudo ótimo? Tudo bem, tudo bem. Então tá jóia. A pessoa está chegando já também. Estou convidando o nosso amigo Antônio Bruno, que vai trabalhar conosco também. Okay. E também aguardando a Juliana Martins também, para poder já vir para cá, para a gente poder bater esse papo e conversar um pouquinho como que está o trabalho de vocês, conversar um pouquinho de onde surgiu essa ideia. E vai ser muito legal a gente bater esse papo aí, viu? Ok. Boa noite. Antônio Bruno chegou, te escuto, mas não te vejo, amigo. Cadê você? Boa noite. Boa noite, Rafa. Seja muito bem-vindo aos canais de primeira. Fique bem à vontade, bate-papo bem descontraído, bem legal, tá? Cleide, tá me vendo? Vamos lá. Ainda não te vejo. Acho que nem eu nem a Rafaela te Então vê. Vou sair e voltar. Nós só conseguimos te escutar. Perfeitamente. Manda o convite que a gente aceita. Enquanto eles chegam, Rafaela, a gente vai começando já a conversar aqui. Queria que você falasse um pouquinho como que começou esse trabalho, de onde surgiu essa ideia de montar um canal para falar de Flamengo e para falar com as mulheres também flamenguistas. Então, desde pequena eu sempre amei esporte de uma maneira geral. Muito, muito mesmo. Eu sou, assim, praticante de vários esportes. Futebol sempre foi uma paixão. Flamengo sempre foi uma paixão. E comecei, tive a ideia de começar esse canal porque a gente sente que tem pouquíssimas mulheres ainda falando sobre o assunto. E assim, a gente precisa começar a entrar nesse mundo, porque hoje a gente já tem uma inserção maior nas mulheres praticantes do futebol, mas a gente ainda não tem muita gente falando sobre futebol, e não só sobre futebol, assim, tática, esquema de jogo, todo esse tipo de coisa, entendeu? Então, a ideia surgiu daí, e lógico, falar um pouco de Flamengo, que é a minha paixão, e a gente uniu tudo e resolveu criar o canal. Bacana. E você falou que você é praticante de alguns esportes. Além do futebol, qual outro esporte você gosta de praticar, que você pratica? Olha, atualmente, eu tô no vôlei, amo, minha segunda paixão, amo. Já pratiquei muito handball, muito mesmo, a minha infância toda. Na verdade, eu acho que foi o esporte que eu mais pratiquei, foi handball. E a gente sabe que o handball é um esporte que é muito praticado na escola, né? Mas hoje eu não pratico mais o handball. Então hoje eu acompanho muito futebol, muito, e tô atuando muito com vôlei também. Boa noite. Bacana demais. Chegou mais uma convidada. Boa noite, Juliana Martins. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Tudo Boa bem? noite. Prazer tê-la aqui, viu? Prazer. Eu fiz a minha primeira pergunta para a Rafaela e eu vou trazer a Juliana para esse debate também e vou pedir para o Antônio Bruno conversar aí com a Júlia e já cumprimentá-la fazendo a primeira pergunta para ela aí. Primeiramente, boa noite, Juliana. É um prazer ter você aqui nos canais de primeira com a gente. Dizer já para vocês que o canal está sempre aberto para a hora que vocês quiserem vir dar algum esclarecimento, falar alguma coisa, nós estamos sempre aí, tá? E já que eu vou começar a fazer uma pergunta para Juliana,
nós vimos que teve um jogo que nós fizemos no campo do Barra Mansa, e a Eu Juliana lembro. Ela primeiro, hein? era assistente, e nós até entrevistamos ela lá, Isso aí. e Sim. nós achamos muito interessante. Uma mulher atuante em um trio de arbitragem, ainda mais num esporte que é tão, como a nossa amiga Rafa disse aí, é um esporte tão machista, vamos botar, que ainda é assim. Sim, Eu queria ainda saber, é. Juliana, como que você começou, como que você teve a ideia, qual foi a sua inspiração para ser uma árbitra de futebol? Então, eu sempre gostei muito de esporte, mas assim, futebol principalmente. Futebol sempre foi minha paixão. Eu jogo futebol desde que eu me entendo por gente. Eu comecei jogando na escola, sempre gostei muito. Eu cheguei a jogar alguns campeonatos, nunca joguei por nenhum clube, mas joguei campeonatos, Taça das Favelas, futsal e tal, sempre gostei muito. Aí, enfim, eu resolvi não seguir, né, carreira. Eu nunca, na verdade, eu nunca tive vontade de ser federada, de trabalhar em clube, jogar em clube, nada do tipo. Então, quando eu comecei a trabalhar, lá para os 16 anos, na verdade, eu comecei a largar um pouco o que eu tinha que escolher. Preferi estudar, trabalhar. Só um minutinho, peraí. Fique à vontade. Então, enquanto a Ju volta, a gente conversa um pouquinho com a Rafa e eu pergunto para você, Rafaela. A pergunta Desculpa, que gente, o minha Antônio... cachorra fez Ela um voltou. estrago aqui agora. Beleza, vai lá. Faz parte. Enfim, então, com 16 anos eu parei um pouco de jogar porque eu treinava, eu tinha essa rotina, né, de treino, de disputar campeonatos e tal. Aí eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, na verdade, e parei de jogar. E aí, quando eu estava com 19 anos, eu comecei a fazer o curso. Eu conheci o curso, foi através da minha cunhada. Ela conhecia uma árbitra de futebol, que já era CBF. Ela falou, Ju, cara, você tem que conversar com ela para ver se você se interessa, porque é muito legal, achei a sua cara e tal. E até então, assim, eu ia para os estádios, assistia os jogos, e eu nunca tinha parado para pensar, cara, o que uma pessoa faz para chegar até aqui, né? O que ela faz para ser um árbitro de futebol? O que tem que ser feito? Daí eu fui, conversei com ela, me explicou como funcionava, o curso, etc. Eu me interessei bastante. E no mesmo ano eu entrei. Isso foi em 2016. Foi quando eu entrei para o curso de arbitragem. O curso tem duração de um ano. Então, em 2017, eu entrei para o quadro de árbitros da Federação do Rio. Perfeito. E você, aonde você está até hoje, já tem aí um tempinho de carreira trabalhando no futebol carioca. Eu vou fazer duas perguntas para vocês, e aí acho que vai caminhando na mesma linha. Como que é esse trabalho de um assistente? Porque a gente vê muito vocês trabalharem 90 minutos, né? É um impedimento que vocês marcam, às vezes acertam, às vezes erram. Agora com a presença do VAR, isso deu uma melhorada um pouco, né? Deu uma diminuída nesses erros. Às vezes também aquela linha, né, que não acerta, a tal da calibragem da linha. Enfim, mas isso é um outro assunto. Na onde você trabalha, que é a categoria de base, ainda não tem o VAR, então a exigência é muito maior. Uhum. Como que é o dia a dia de uma assistente, ou o dia a dia de um assistente de modo geral? Treinamentos, como que é a rotina para vocês atuarem 90 minutos? Exato, a gente tem que estar preparado sempre, né? Então, treinamento diário, não só físico, né? Físico a gente treina todo dia, a gente tem que conciliar, né? Cada um tem a sua vida, cada um tem gente que estuda, trabalha, é o meu caso, eu estudo e trabalho, e consigo estar sempre arrumando um tempo para o treino, que é essencial. E também estudo, a gente precisa estudar a regra, né? Para chegar lá em campo e não fazer da melhor forma, tomar as melhores decisões. O seu dia a dia, no caso, como que é o treinamento para você? Vamos falar assim de você, Juliana Martins. Você, a sua semana, quando sai a sua escala? Como que você se prepara para um jogo? Fala um pouquinho da sua rotina aí, por favor. Então, a minha rotina, eu saio para trabalhar cedo e quando chego em casa, em torno das 7 horas, é quando eu vou para academia. Eu malho pelo menos 3 vezes na semana para fazer
para dar essa reforçada na musculatura. E corro 5 vezes na semana, no mínimo. Assim, de segunda a sexta, dependendo da pegada da semana. Por exemplo, a escala do meio de semana, tem os jogos que acontecem quarta, quinta. Essa escala sai na segunda-feira. Então, se eu estou escalada na quarta-feira, por exemplo, na terça eu já pego mais leve. Para na quarta-feira eu não estar cansada, né? Eu não estar fadigada. E os jogos do final de semana, a escala sai na quinta. Então, mediante a isso, eu vou conseguindo conciliar, né? O que eu vou fazer? Hoje eu posso treinar mais pesado, porque amanhã eu não tenho jogo, eu treino mais pesado. No dia seguinte eu já faço, treino muito tiro, porque a gente faz teste físico 2 vezes no ano. Geralmente no final da temporada, para começar a temporada trabalhando, a gente tem que passar no teste físico. Se não passar, não trabalha até o próximo teste. E o segundo teste geralmente é no meio do ano. Então, assim, é um preparo assim, todos os dias. A gente tem que estar preparado, porque também tem isso. Tem essa questão do teste físico. Não só pensando no jogo, né? Vou chegar no jogo, tem que estar preparada, mas também pensando em estar preparada para os testes. Bacana. Então não é muito fácil também uma vez de assistente, não é só 90 minutos de jogo, né? Tem toda uma preparação para chegar. Agora eu vou perguntar para a Rafa também, colocar a Rafa nessa conversa nossa aqui, para te perguntar como que é o dia a dia do teu canal, Rafa, porque as pessoas também querem saber, igual Rafa Flanática, né? Como que é o seu dia a dia, como que funciona o teu canal, as suas postagens, se você fala de quê, conta para a galera um pouquinho aí do Rafa Flanática. Então, o meu dia a dia, né, eu atuo, né, eu tenho uma profissão, né, fora do canal, então essa profissão eu trabalho o dia todo, mas eu tô sempre em constante vigília por notícias, e notícias do Flamengo, notícias dos jogadores, e mercado da bola, como que tá. Eu tenho um colaborador, que é o meu marido, né, ele também está sempre me ajudando a ver essas notícias durante o dia. Às vezes, quando eu estou trabalhando, sai alguma notícia, ele posta a notícia para mim. As análises, tudo sou eu que faço. Geralmente, essas análises, quando depende de alguma coisa de ser feita durante o dia, eu faço na minha hora de almoço. Quando não, eu espero finalizar o dia para eu postar os vídeos das análises de jogos, análises de contratações. Então, assim, a gente tem que ficar antenado com todas as notícias o tempo todo, né? A gente tem algumas pessoas que também são colaboradores do canal e também passam informações para a gente. Então, assim, o dia a dia é assim, a gente ávido por informação, né? E fazendo as análises e tudo, e postando para os nossos seguidores. A gente também fica de olho não só nas notícias, mas de outros colaboradores, de outros, outros jornalistas, exatamente, não, de outros jornalistas também. Você pode ver que às vezes a gente coloca que a informação, porque eu acho que a gente também tem que ser fiel de onde vem a informação, né? Então a gente sempre coloca de acordo com o jornalista tal, a informação. Então a gente também está sempre antenado nisso. Perfeitamente. Fala para a galera um pouquinho aqui, então, Rafa, aproveitando que você falou de análise de jogo e tal, qual foi a sua análise de Volta Redonda 0, Flamengo 0 ontem aqui em Volta Redonda? Foi um jogo... Vamos dizer que aqui é o seu canal, aqui é Rafa Flanática, e aí você vai fazer a sua análise aí. Então, primeiro, né, a gente tem que criticar a transmissão, né, porque, caramba, teve uma queda da transmissão e deixou todo mundo louco. Então, fica aí uma crítica para que possa melhorar aí para os próximos jogos. Mas, assim, foi um jogo bem duro, né? Assim, os garotos ainda estão pegando, ainda estão tentando se entrosar, porque não foram todos os garotos que subiram. Então, a gente tem ainda uma mescla ali. Então, o Volta Redonda tem um time bom, foi um jogo, assim, bem de igual para igual. O Flamengo, em alguns momentos do jogo, passou sufoco, né? A gente teve alguns destaques para as atuações do Matheus Cunha, do goleiro, né? Mas eu acredito que o Flamengo, voltando agora com os titulares mesmo, porque a partir da próxima quarta-feira o Paulo Souza já vai começar a comandar a equipe à beira do campo, a maioria dos titulares já vão estar presentes.
com exceção dos jogadores que estão servindo as suas seleções e os contundidos, né? Então, a gente acha que a tendência agora é melhorar, é dar continuidade aí no trabalho. A gente sabe que o Paulo Souza está de olho em alguns garotos se destacaram, assim, aos olhos deles. Então, vamos ver como que ele vai fazer essa mescla aí dos jogadores, medalhões, entre aspas, com os garotos, né? Rapaz, ó, analisou o jogo de ontem assim, ó, no estalar de dedo. Agora, Juliana, eu vou passar para a Ju agora para te fazer uma pergunta bastante curiosa. Já aconteceu de você ir para algum jogo e esquecer algum material de trabalho? Uma bandeira, um meião, um uniforme, alguma coisa desse tipo? Cara, graças a Deus não, porque eu sou muito organizada. Então, assim, um dia antes, de noite, eu chego, já arrumo tudo, organizo tudo. Assim, a gente... Item obrigatório, um assistente tem que ter uma bandeira, independente se todos estiverem levando. Porque o árbitro, ele também leva, tem árbitros que trabalham com a eletrônica. Então, eles, olha, a gente tem um planejamento, tem um trabalho e tal, a gente cria grupo para se comunicar, e ele fala, ó, tô levando a minha bandeira. Mas mesmo assim, sempre leva a minha, relógio, 2, procuro levar 2 sempre, probleminha, a gente tem um outro material ali reserva, porque realmente é um perrengue grande você esquecer alguma coisa, né? Eu te perguntei isso porque o Rodrigo Correia é da mesma, do mesmo quadro de árbitro da Federação do Rio, é seu companheiro de arbitragem, e ele teve um problema lá no Chile, no jogo Chile e Argentina. Ele estava trabalhando com o Fabrício Vilarinho, lá de Goiás, se não me engano, e aí eles esqueceram a bandeira no hotel, teve que improvisar um colete, e aí, infelizmente, que são 2 grandes assistentes, estão suspensos por 4 meses. Ele conversou alguma coisa com vocês no grupo de WhatsApp aí de vocês aí, rolou, ele explicou alguma coisa, o que rolou, você pode falar, ou você fala assim, ó, isso aí, deixa em off, como que é essa questão aí? Não, então, não conversei com ele, eu não tenho esse contato assim direto com ele ainda, né? Porque ele já está muito mais avançado, então... Ele é FIFA, né? Ele é FIFA, ele já está muito mais avançado. Não sei o que houve realmente, não troquei essa ideia ainda com o pessoal, até o pessoal assim mais próximo e tal, que tenha esse contato, faça essa ponte. Não cheguei a conversar para saber o que houve, assim. Mas complicado, né? Não, bacana, beleza. Agora, meninas, como o Antônio Bruno, ele deu uma sumida aqui, eu não sei cadê Antônio Bruno, que não aparece aqui na tela. Cadê Antônio Bruno, que não aparece aqui para mim? Mas ele estava te fazendo uma pergunta, falando assim desse ambiente de vocês, que é preconceituoso, ainda é muito seleto. No seu caso, Rafa, como que é essa questão sua aí, essa convivência num universo muito machista, muito masculino, que já está tá melhorando esse acesso feminino? Eu já vi que a Juliana... Isso, já vi que a Juliana está aqui também, trabalha neste ambiente como árbitra assistente. Na sua opinião, como que essa questão melhorou muito? Tem muito para evoluir? Como que você vê o teu trabalho nesse ambiente? Então, a gente já teve um ganho, né? Já houve uma melhora. Ainda tem muito chão para percorrer ainda. Muito, muito. A gente ainda tem... até tem pouco tempo, deve ter 1 mês ou 2, mais ou menos, eu fiz um comentário numa página do Flamengo sobre tática e tal, e eu recebi umas 3 pessoas comentaram cheias de preconceito. Porque você é mulher, loira, não entende nada. E aí, assim, mas a gente vê que as coisas estão melhorando porque vários homens, várias pessoas entraram e começaram a me defender e criticar os caras que colocaram esse tipo de coisa. Não, que isso, que absurdo, que eu não sei mais o que. Então a gente começa a ver essa melhora a partir do momento que as pessoas começam a defender a gente. Eu sempre fui muito firme nas minhas posições, independente de futebol ou não. Então, assim, eu sempre bato o pé no que eu acredito, no que eu acho. Então, assim, é complicado bater de frente, assim, porque eu sou bem firme. Mas eu acho que está melhorando.
eu acho que aos poucos a gente está conseguindo mostrar que a gente sabe, que a gente entende, que a gente pode, tá? Então, eu acho que a partir do momento que os homens estão vendo que a gente entende, que a gente tem um pitaco, às vezes uma coisa que eles mesmos não perceberam, a gente fala, às vezes eles falam assim, nossa, é verdade, eu não tinha percebido isso. Eles vão ver, não, aquela menina ali, ela entende. Então, a partir do momento que a gente vai mostrando o nosso conhecimento, eu acho que a gente vai ganhando um pouco de respeito e a gente vai conseguindo melhorar essa luta aí. Mas acho que a gente ainda tem um bom chão aí para percorrer. Juliana Martins, e aí, minha amiga, nesse ambiente tão machista, tão cheio de, vamos colocar, de egos, cheio dessa pressão aí, onde as mulheres não sabem de nada, como que você convive? Para você, acredito que seja mais grave, né? Porque sim, trabalhar num jogo, ditar a regra de um jogo, não deve ser muito fácil, né? Eu acho que é exatamente o que ela falou. Ainda tem muito, né? Algumas pessoas que têm a mente um pouco fechada. Mas tem muita gente também que defende. Isso que é legal de ver. Assim, na época que eu jogava futebol, eu via que era um ambiente muito mais masculino. Hoje eu fico feliz de ver mulheres trabalhando em comissão, seja como massagista, auxiliar, até técnica já vejo. Então eu fico muito feliz de ver que a gente está conseguindo evoluir e achar o nosso espaço. Realmente eu acho que assim, pra gente é uma luta muito maior, porque a gente quer, realmente é um ambiente masculino. Então quando a gente chega, a gente tem que mostrar que a gente é tão capaz quanto eles. Então realmente a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, mas é exatamente isso, a gente é tão capaz quanto eles. Perfeitamente, minha amiga. Agora, uma pergunta para vocês duas. Eu não sei qual é o tempo que vocês têm disponível aqui, mas a gente vai batendo papo quando vocês precisarem sair. Só levantar o dedo aí que tá tranquilo, viu? Agora, Juliana, o quadro internacional, que é o quadro FIFA, ele, se eu não estou enganado, tem 7 assistentes, né? Entrou mais 2, que é uma menina lá de Minas Gerais e uma menina lá do Amazonas. Agora vocês completam 7 árbitras assistentes no quadro FIFA. A Tatiane Sacelotti, que era uma grande assistente, ela se licenciou, né, porque ela tinha alguns objetivos pessoais e a carreira dela como árbitra assistente estava atrapalhando. E aí ficou um trio de Edna... Me ajuda aí. Eu esqueci o nome completo dela. Edna Bastos. Edna Bastos. E isso aí. E Maria Inês Bach, né? E esse trio era formado por essas 3. A Sacelotti saiu, Tatiana Sacelotti saiu, e aí teve que ficar um homem. Parece que não ficou, acho que nem encaixou, igual esse trio feminino encaixava. E agora conseguiram substituir por uma outra árbitra assistente. E a gente vê que ficou um período sem ter essa substituição. O quanto você vê, como que você analisa esse crescimento da arbitragem feminina, como que você vê a evolução da mulher dentro da arbitragem? É a Edna Alves. Desculpa. Edna Alves, obrigado, Rafa. Isso. Olha, o que eu vejo é que tem espaço, sim, para as mulheres. O número de mulheres comparado a de homens é muito, muito, muito menor. Aqui no Rio, por exemplo, sim, não vou falar exatamente, mas acredito que tenham em torno de 300 e poucos árbitros. Assim, pelo menos há um tempo atrás era mais ou menos isso. Não sei quanto cresceu, né? Não tenho tanta noção assim. E de mulheres, acredito que 10% desse número de homens. Então, assim, tem espaço para chegar, sabe? É aquilo, é a dedicação, o teste físico. O teste físico da federação é uma coisa, o teste físico CBF é outra coisa, e o teste físico FIFA é outra coisa, sabe? É muito difícil, então tem que se dedicar muito para conseguir. Realmente elas são pessoas, assim, que estão ali por puro mérito, sabe? Uhum. A Edna é excelente. Bacana. Ela é muito boa. E Isso, fica à vontade, Rafa. O que você acha também dessa evolução? E para a gente poder juntar os dois assuntos,
dentro também daquilo que a gente faz, que é de influenciadores, para trabalhar, levando essa comunicação. Chegou um convidado aqui, ó. Chegou, agora vai, ó. Ele voltou aqui, ó. Acho que ele está de volta. Vamos ver se o nosso amigo Antônio Bruno, nosso AB jornalista, além de meu amigo, um cara muito competente. Está perguntando para vocês para poder juntar as duas. Ele está de volta. Eu estou suando aqui sentindo a sua falta, Antônio Bruno. Cadê você? Por que você foi embora? Gente, eu queria até pedir desculpa para os nossos seguidores aí, para os nossos convidados, para o Cleiton, porque o meu celular saiu da live e não aparece que você está online para mim, no meu celular. Aí tive que pegar da nossa artesã, Drica Resina, minha digníssima esposa, para entrar pelo dela. Não aparece que está online. Impressionante. Mas tudo bem. Bola para frente. Segue o jogo. Perfeitamente. Eu vou contar algo de bastidores aqui agora. Ele estava trocando mensagem comigo no celular da minha esposa. E eu esqueci, coloquei o celular dela aqui. Ela tá abaixada aqui, gente, passando por baixo da live. Ela tá fazendo sinal para mim, pedindo o telefone. E eu nem me ligando, o celular tá aqui. Agora eu consegui entregar para ela. Ela já tá passando agachadinha debaixo da live aqui para não atrapalhar. Um beijo, meu amor. Obrigado, tá? Pela sua gentileza. Tem que dar moral, porque depois eu tomo cascudo. Então, menino, eu tava perguntando para vocês, para poder unir, Rafaela e Juliana, esses dois ambientes de vocês, dentro desse nosso ambiente também, tem várias meninas trabalhando. A gente pode falar da Simplício, né, que é uma jornalista lá do Goal também, uma menina muito bem informada, muito bem informada. Tem até uma outra menina que ela está trabalhando até na Flá TV e agora trabalha no Carioca também, que é a Hanna. Né? Então, assim, são meninas que falam muito de futebol e falam com muito entendimento. O quanto você, o Rafa, você analisa esse crescimento também em todos os setores, né? Na arbitragem está crescendo, na comunicação está crescendo, enfim, em todos os ambientes. Graças a Deus não tem sido mais um ambiente predominante de homens, né? Do sexo masculino, né? Está se abrangendo. E profissão é para todos, não é só para o homem, não é só para a mulher, é para todos, não é verdade? Exatamente. Eu acho que a informação ela precisa chegar, independente de ser homem ou mulher. Tá? Eu acho que o profissional ele tem que existir. Independente se é homem ou se é mulher, eu acho que assim, a gente está tentando o nosso espaço, porque antes a gente não tinha, mas agora eu acho que a gente já pode começar a nivelar o trabalho do profissional. Tá? Eu adoro a Raíza, sigo a Raíza há um tempão. O trabalho dela, para mim, é excelente. Assim, me espelho muito nela. As notícias que ela traz, ela sempre dando crédito a quem é de direito. No caso, a gente estava falando da Edna, né, antes do Antônio Bruno entrar. A Edna é excelente árbitra, uma das melhores que a gente tem. Uma característica das mulheres, as mulheres elas têm uma visão, eu acho que essa questão das bandeirinhas, eu acho que a visão, as mulheres elas são sempre bem cirúrgicas nos impedimentos, então eu acho que assim, a gente vai começar a ganhar nesse sentido, entendeu? E aí, a partir daí, eu acho que o trabalho ele vai ser avaliado pelo profissional e não pelo gênero, tá? É o profissional. O trabalho tem que ser avaliado pelo profissional que ele é. Independente se é mulher, se é homem, qual é a notícia que está sendo trazida, se o jogador estava em impedimento ou não estava em impedimento, independente se o bandeirinha é homem ou se é mulher, se ele errou, se ele acertou, eu acho que a análise tem que ser feita do profissional. Perfeitamente. Antônio Bruno de volta à nossa live. Fica à vontade, meu querido. O que eu achei interessante na fala da Rafa aí é que a mulher ela é mais cirúrgica. Eu vou dizer o seguinte, a mulher é mais perfeccionista. A mulher ela faz com mais afinco até que o homem. Eu acho isso. Então, até para dirigir, Antônio Bruno. Exatamente. Com certeza, eu dirijo muito melhor que meu marido, gente. Aí, tá vendo? Ele não vai concordar, mas eu acho isso. Pra que eu fui tocar no assunto? Pois Cleiton. Então, eu acho assim, eu acho muito legal essa inserção das mulheres no mercado, tanto no esporte quanto em qualquer profissão. Não existe diferença. Existe tantos profissionais qualificados masculinos
como femininos. Essa é a minha opinião. Uma coisa que eu queria saber da Rafa. A Rafa frequenta estádio? A Rafa sempre que pode vai. Como é que é essa paixão? Sempre. Eu amo estádio, eu amo assistir meu time perto. Aqui no Raulino, então, a gente fica muito perto do campo. A gente vai ter oportunidade de estar acompanhando o Flamengo muito nesse Campeonato Carioca, porque vai estar jogando, vai estar mandando a maioria dos jogos aqui. Então, assim, a Rafa vai a estádio, a Rafa leva a filha dela para estádio. Para você ter uma ideia, minha filha foi no Maracanãzinho, jogo de vôlei, mas o Maracanãzinho lotado, a minha filha tinha meses. E a Rafa foi, porque a Rafa adora assistir e acompanhar o esporte. E quantos anos tem sua filhinha? A minha filha hoje tem 10. Hoje ela tem 10. 10 anos? O maridão também é Mengão, acompanha? Não, é pré-requisito para casar era ser Flamengo, entendeu? Era pré-requisito. Tá certo. E a Ju? Bacana. A Ju, quando tá de folga também, a Ju gosta de futebol, assiste? Cara, eu gosto muito de futebol, cara. Eu respiro futebol. Eu gosto de assistir. Cara, estar no estádio é muito legal também, gosto muito. Cara, eu adoro e assim, assisto jogos de todos os clubes, de todos os campeonatos. Eu gosto muito mesmo, assim. De estar no estádio também. Antes eu ia... Sim. Pode ir. Então, antes eu ia como torcedora. Depois que eu entrei pro curso, cara, eu vou já assistir diversos jogos em estádios e fico reparando no árbitro, na assistente ali, no assistente... Fico reparando, movimentação, tudo. É muito legal, eu gosto muito. Assim, o meu canal também, apesar de ser voltado para o Flamengo, que é assim, meu time de coração, eu também gosto muito de assistir jogos de outros times de seleção, jogos dos campeonatos de fora. A paixão realmente pelo futebol, né? Como ela falou. Legal. Ô, Clay. Bacana. Ô, Clay. Estou aqui. Árbitro pode falar o time que torce? No México, esse negócio você vai arrumar problema. Árbitro não tem time. Não tem time. Ela vai responder igual você respondeu. Eu vou contar. O Antônio Bruno estava trabalhando no jogo do Vasco, fazendo entrevista lá no Raulino, e perguntaram para ele: Antônio Bruno, qual que é seu time? Ele respondeu assim: eu sou de Primeira Futebol Clube. Responde para ele, Juliana: eu sou Ferge Futebol Clube. É isso, meu escudo é o escudo que eu carrego no peito, é Ferge. Eu já sabia, mas tinha que causar uma polêmica, senão não tinha graça, né? Deixa eu perguntar para você, Juliana. Você disse que você falou várias vezes já desse curso. Conta pra gente um pouquinho, até porque muitas pessoas vão querer, estão assistindo, vão assistir depois, e de repente vai despertar uma curiosidade em fazer o curso. Como que é esse curso? Quanto tempo de duração? Na sua opinião, é complicado? Demanda uma certa dedicação? Como que funciona esse curso para você se tornar um árbitro assistente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que é o seu caso? Então, o curso tem duração de 1 ano, é feito na Ferge. Durante a semana são 2 aulas teóricas, né? Aulas de auditório. Antes era terça e quinta, não sei se manteve. Tem aula prática também, que na minha época era aos sábados de manhã, aula prática. E assim, no meio do curso já, a gente começa a estagiar, a gente começa a trabalhar em jogos. Então faz categoria sub-11, 12, 13, 14. Então assim, dependendo da rotina que a pessoa tem, esse trabalho... Eu, por exemplo, trabalhava em shopping como vendedora. Então, por exemplo, final de semana é quando mais tem movimento. Para mim começou a ficar muito cansativo, porque eu ia para aula prática no sábado de manhã, chegava, tomava um banho e já ia para a loja. Então, assim, era muito cansativo para mim. Mas valeu muito a pena, não me arrependo de nada, que eu fiz tudo que eu abdiquei para chegar até aqui. Poxa, que bacana. Já está chegando uma pergunta para a Rafaela aqui nos comentários, a gente já vai fazer essa pergunta. Quero só fazer mais uma pergunta, já que a gente está nesse tema aqui, Ju, acerca da profissionalização da arbitragem. Qual que é a sua opinião? É um tema polêmico,
gera um pouco de discussão. Eu queria ouvir você, como é da função, como você exerce a função, na sua visão, o quanto seria importante uma profissionalização da arbitragem e quais os benefícios iriam trazer para o segmento, na sua opinião? Seria, assim, para o nosso respaldo, sabe? A gente se dedica muito para isso. Só que a gente não tem, assim, a gente depende muito de escala. Então, às vezes a gente, estou precisando desse dinheiro, espera chegar a escala e não está escalado. Então, é algo muito incerto. E, por exemplo, eu já precisei fazer fisioterapia, porque eu adquiri canelite da intensidade dos treinos. Então, é tudo assim, que partiu de mim. Eu preciso ter um bom tênis para correr. Então, eu fico meio que, assim, graças a Deus eu tenho um outro emprego, então eu não fico dependente. Mas se a gente fosse profissionalizado, a gente conseguiria focar muito mais naquilo, sabe? Assim, não depender de outras coisas, sabe? E eu acho que, assim, melhoraria em tudo. Em tudo. Não só pra gente, como pra né, questão do jogo, dos clubes, tudo. Só para as pessoas entenderem, como vocês não são profissionalizados, é tipo um freelance, não sei se a gente pode dizer assim. Vocês trabalham, ganham, não trabalham, não ganham. Não ganha. E aí, se precisar de uma estrutura, de fisioterapia, até mesmo um material para treino, até mesmo para jogo, a não ser um uniforme lá de calção, meiões e camisas, a federação não dá nenhum outro respaldo a não ser isso. Não, parte da gente mesmo. Preparo, personal, tudo, parte da gente. Perfeitamente. Tem pergunta aqui para Rafa? Eu vou ter só que achar aqui, porque tem bastante pessoas entrando e sumiu. Vamos lá, achei. Rafa, o que você está achando do novo Mister Paulo Souza? E aí, Rafaela, nosso novo Mister português, Paulo Souza? Ele já começou, né, os treinamentos, mas ainda não estreou à beira do campo. A expectativa é boa, pelo que a gente já viu de outros trabalhos dele. A gente tem uma boa expectativa com ele. Até postei hoje no meu canal uma informação da Raíssa, porque ele já tem um desenho. Ele tem um desenho. Eu realmente fiquei um pouquinho assustada, porque não é um time que a gente está acostumado, tem certas posições. 3 zagueiros, né? Não, assim, na verdade nem é o esquema em si, né? Por exemplo, eu já vi que ele colocou Arão disputando posição com o Andréas, ele colocou Diego Ribas na meia direita, ele colocou Marinho pela esquerda disputando posição com o Bruno Henrique. Então, fiquei um pouquinho assustada, porque assim, eu tenho uma ideia de que Marinho tem que jogar pela direita para ele justamente cortar para dentro e bater, porque ele é canhoto, o forte dele é o chute. Então, assim, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada. Mas, assim, as expectativas são as melhores. Ele parece ser um cara super profissional, com uma equipe excelente. A gente acompanhou os treinamentos para ele, do treinador de goleiros dele. A gente, assim, gostou muito do que a gente viu. Então, a expectativa é boa, mas vamos esperar ele começar. Vamos ver como que vai ser ele à beira do campo, substituições, se ele vai ter essa sacada de quem está bem do jogo, como que ele pode mudar a partir das substituições. Porque com 5 substituições você muda o time inteiro, entendeu? Então, vamos ver como vai ser isso daí, mas a expectativa é boa. Tá, na sua ideia... Oi, pois não. Não sei se você percebeu aqui, veio um comentário muito bacana, e como a live está bem interativa, eu acho que até é válido a gente fazer esse comentário, porque senão depois fica ruim de passar. Rafaela fala aqui, lugar de mulher é onde ela quiser. Parabéns, exato. Mulher. Fala de tudo com competência. Parabéns para vocês, exatamente. Pode continuar, Cleidisco. Nada, que isso. Eu vou pedir para você dar essa força nos comentários, que eu estou sem meus óculos, então vai ficar complicado para poder ler. Eu estou fazendo um esforço para poder ler aqui e você vai me ajudar muito, meu amigo. Então vamos lá, gente. Só vai poder pegar o gancho que a Rafaela falou. Na sua ideia, então, Marinho disputa com Everton Ribeiro, sim, na direita.
Sim. Na minha ideia, Maria disputa com Everton Ribeiro na direita. Eu acho que Arão e Andréas não disputam posição. Eu acho que os dois têm vaga no time. Eu acho que com 3 zagueiros você pode atrasar o Felipe Luiz. Você não necessariamente tem que jogar com um terceiro zagueiro. Eu atrasaria o Felipe Luiz para jogar como terceiro zagueiro, porque a saída de bola dele é excelente. É a melhor saída que a gente tem. Então, eu não jogaria com um terceiro zagueiro. Eu jogaria com o Davi Luiz, com o Rodrigo Caio, que está voltando. A gente já tem informação que o Rodrigo Caio não vai jogar a final contra o Atlético Mineiro. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo que ele vai demorar para voltar. Mas eu não jogaria com 3 zagueiros de função, né? Eu jogaria com 2 zagueiros e atrasaria o Felipe Luiz, porque nessa saída de bola o Felipe Luiz vai ser primordial. Aí, no caso, a sua ideia, ele... É a Arrascaeta e mais 10, né? Então, a Arrascaeta não sai do time. Eu jogaria com, talvez, 2 cabeças de área, Arrascaeta e Marinho de um lado, Bruno Henrique do outro, Gabigol centralizado. Eu acho que o Pedro está voltando muito forte. Acho que o Gabigol vai ter que trabalhar muito, porque o Pedro é muito técnico, ele é centroavante, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o Gabigol sai mais da área, e o Pedro, ele como homem-gol, ele é assim, matador. Então, assim, minha ideia de time seria essa. Perfeitamente. A Rafa falou como o time dela, ela gostaria de ver o time dela jogando, a ideia de time para a Rafaela como influenciadora. A Juliana falou que ela é FERJ Futebol Clube, ela é arbitragem de futebol clube. Então tem que escalar também. Eu não quero te colocar em saia justa, mas queria que você escalasse para mim aí. Vamos lá. Agora tem VAR também, né? Então vamos lá. Escalasse para você, na sua opinião aí, um trio de arbitragem para você falar assim: esse é um trio de arbitragem que, na minha opinião, é um exemplo, e um árbitro do VAR aí que, na sua opinião, seria padrão para esse, assim, uma referência no Brasil hoje, que poderia atuar em qualquer competição, Europa, Sul-Americana, Copa do Mundo, na sua opinião. E aí, o que você me diz? Cara, um trio, acho que se assim... você puder. Se você puder falar. Pelo contexto que a gente está falando, assim, as meninas, a Edna, a Neuza, e a outra assistente que você falou, que eu me esqueci o nome, que você falou que até parou, né? Elas, Tatiana Sacelote. Sim, elas são perfeitas, cara. Assim, trabalhando, são impecáveis. Gosto muito. E, como a gente disse, não fica nem um pouco atrás de um trio masculino. Acho que elas são aptas a trabalhar em qualquer jogo hoje, na atualidade. Ô, Cleiton. Fala, meu amigo. Eu queria emendar uma pergunta para a Ju. Ô Juliana, hoje na FERJ tem muita mulher trabalhando, muita mulher atuando na arbitragem. Como que é essa quantidade do sexo feminino na federação? Então, antes que a Ju responda, inclusive teve uma menina que trabalhou no jogo do Botafogo hoje, né? Sim. Então, desde que eu entrei, eu acho que é o maior número de meninas que eu vi até o momento. Antes tinham 20 e poucas meninas. Agora, se eu não me engano, deve estar beirando aí os quase 40, umas 30 e pouco meninas, assim, não sei o número exato. Eu até tinha comentado com eles aqui, acredito que tenha uns 300 e pouco árbitros, assim. Então, as mulheres representam mais ou menos 10% do número de árbitros. 10%. Não sei, assim, exatamente quanto cresceu. O que é pouco? Mas, assim, então, já está bem mais avançado, assim, desde 2016 que eu entrei, assim. Você vê que tem muitas mulheres agora marcando presença, até em jogos importantes, semifinal, final. Então, a gente está, aos pouquinhos, a gente está evoluindo. Bacana demais. A gente está já caminhando quase para o encerramento da presença de vocês. A gente vai continuar lá, a gente tem que falar de alguns outros assuntos, mas a gente já vai caminhando para poder se despedir de vocês e agradecer demais a presença de vocês aqui conosco. Eu vou começar com você, Rafaela. O Flamengo joga com Boa Vista quarta-feira, 19h15, né? Horário novo. O horário mudou. Mudou.
em Volta Redonda, e depois o clássico contra o Fluminense, também em Volta Redonda. Vai pegar fogo e uma grande cobertura dos canais de primeira. Convidadíssimo, Rafaela, poder dividir essa transmissão com a gente aí, essa cobertura, para a gente poder fazer uma transmissão bem legal, tá bom? Vamos junto. Então, Fla-Flu, o que dá para poder imaginar desse Fla-Flu aí? O que você projeta já? Vamos pular o Boa Vista, vamos projetar, porque é um jogo que vai ter os dois times, né? O Fluminense com um pouco mais de ritmo de jogo, já o segundo jogo que atua, vai jogar o terceiro provavelmente, e ter o quarto jogo lá contra o Flamengo. Não, o Fluminense com mais ritmo. O primeiro jogo do Fluminense eu não gostei muito, acho que o time não começou bem. Eu acho que com as mexidas que eles fizeram deu uma melhorada. Eu acho que o Fluminense vem com um ataque assim pesado, mas um ataque mais velho, porque vem Fred, vem Bigode. Então, assim, eu acho que a zaga, a gente com 3 zagueiros, eu acho que vai ser legal, porque com 2 atacantes a gente vai conseguir fechar melhor, né? E o Fluminense tem dois garotos pelo meio, que são bem rápidos e são mais articuladores, mas eu acredito que com 3 zagueiros, tendo o Mateuzinho para recompor essa defesa, eu acho que a gente consegue dar conta. E Mateuzinho, por ser novo, tem muito gás ainda, é um jogador que consegue ir e voltar, então ele consegue recompor defesa e ao mesmo tempo apoiar ataque. Eu acredito que o Flamengo vai estar marcando em cima, vai estar com a marcação alta, tá? Então, assim, perdeu a bola, eu acho que já no campo de ataque a gente já vai estar, né, fazendo pressão, então a expectativa é boa. Eu acho que o Fluminense contratou muito bem, eu acho que dos cariocas, o Flamengo ainda não acabou de contratar, Marcos Braz já falou que a gente vai ter novidade agora em fevereiro, mas por enquanto... terça-feira para Europa. Exatamente, então por enquanto o Fluminense foi o que contratou melhor. Mas acho que a expectativa é boa. Eu acho que com 3 zagueiros ali a gente consegue dar conta e conseguir ficar mais fechadinho, porque eu acho que o problema grande do ano passado é que a gente ficava muito exposto, né? Quando subia todo mundo, a gente ficava muito exposto. Então, quando o time conseguia cruzar esse meio campo, a defesa do Flamengo ficava exposta. Aí era complicado. Então, eu acho que com 3 zagueiros a gente vai ficar menos exposto. A recomposição vai ser mais bem feita, né? Vai, com 3 zagueiros, e é isso que eu tô falando, com o Mateuzinho recompondo com essa velocidade e juventude, né? Porque isso conta muito no futebol, o garoto com mais saúde, mais disposição, eu acho que a gente vai ficar um time mais equilibrado. Bacana. Antônio Bruno, a sua última para Juliana Martins. Deixa eu só ler um comentário aqui. Tá? Até 2. Novamente, a Rafaela. Precisamos ter mais abertura nas escolas de futebol existentes, dentro das escolas. Nessas, geralmente, as aulas são abertas para os meninos, pelo menos no interior, com poucas exceções. Exatamente. Acho que tem que incluir mais as mulheres no esporte, concordo plenamente. Vamos lá, para a gente poder liberar nossa amiga Juliana. Juliana, uma pergunta que todo mundo gosta de saber. Todo mundo quer saber. Você é muito xingada na beira do campo? Porque geralmente o pessoal pega no pé de trio de arbitragem. Então a gente queria saber, você é muito xingado, você já foi muito xingado, você fica centrado a todo momento. Eu já vi você atuando e vi que você é bem centrado no seu trabalho. Mas como que é essa questão aí? Então, tem que ser, né? Porque torcedor, né? Não tem jeito. Eu já estive nesse lugar, então acontece muito. É aquilo, a gente sabe que está sendo, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar com foco ali dentro de campo, sabe? Mas acontece muito e o que mais entristece, assim, que deixa mais chateada é quando vem de mulher. Isso aí deixa bem chateada mesmo. Tipo, vai pilotar um fogão, por exemplo. Ainda é muito normal escutar isso. Eu acho que deveria começar da gente, sabe? Das mulheres. As mulheres ali dando força. Porque, assim,
Eu sei que elas estão ali torcendo pelos filhos, às vezes eu marco o impedimento do filho dela que ia fazer um gol, ela fica puta. Entendo mesmo, mas assim, falar isso é bem chato, né? Escutar isso, na verdade, é bem chato. É de onde a gente tinha mais apoio, né? Mas aí o que acontece é o seguinte, o pessoal não está ali para dar apoio, está ali para torcer pelo seu filho, pelo seu time. Infelizmente, eu pensaria no apoio, mas eu tenho certeza que como que é, porque eu também frequento estádio de futebol, e aí já viu. Não adianta, né, cara? Isso vem automático. Não, a gente entende. Já aconteceu também, por exemplo, de torcedor estar ali falando pra caramba, chegar ao final do jogo, esbarrar comigo assim, falar, olha, desculpa, eu tava ali quente por causa do jogo, acabei falando, mas me desculpa, não sei o que. Acontece muito. A gente entende, a gente tenta entender. Acho que não pode haver a falta de respeito, né? Exemplo, a gente vê muito torcedores querendo invadir campo para ter jogadores passando do ponto e para contato físico, trio de arbitragem. Eu acho que o respeito tem que haver, eu acho isso importantíssimo em todas as profissões, independente se é na arbitragem, independente se é no âmbito do futebol, seja aqui conosco, influenciadores e jornalistas também, que é o nosso caso, né, Rafaela? Meu, seu e do Antônio Bruno também. Às vezes a gente noticia uma coisa aqui, acho que o Guilherme passou muito por isso essa semana, ele deu uma notícia que não bateu muito, Exato. e aí ele sentiu o golpe, eu percebi que ele sentiu, porque todos foram na mesma linha que ele, né? Até os grandes, ele está num patamar de influenciador bem acima, ele é 1.500.000 inscritos lá no canal dele, então assim, a gente percebe, né? A gente que está no meio, a gente tem esse feeling de perceber quando você dá uma notícia que não bate e não cai bem, mas é um menino bom, é um menino super do bem, eu tenho certeza que vai ter mais um pouquinho de cuidado na hora de apurar uma informação, como nós também temos que ter, eu já errei, o Antônio já errou, acredito que você também já tenha errado também, então faz parte. Faz sim. Meninas, quero agradecer demais a presença de vocês. Foi uma live incrível. Vocês estão super convidadas para uma outra oportunidade. Volte quando quiserem. Se depender do convite, o convite já está feito para uma outra oportunidade. Então, que a gente possa ir, a gente vai estar daqui torcendo muito para o crescimento do canal da Rafa, muito para o seu crescimento na sua carreira, Ju, e que vocês possam dar super certo no propósito que vocês têm na carreira de cada uma, tá bom? Amém. Um grande abraço para vocês. Deus nos abençoe, tá bom? Obrigada, Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade. Tamo junto. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Um abração, obrigado. Então, tchau. Tem um xizinho aí no cantinho de cima da tela, só clicar aí que vocês vão deixar a live, tá bom? Obrigado, Valeu. meninas. Um abração grande para vocês, tá bom?